E aí galera que curte lutas, hoje no nosso vlog MMA no Detalhe comentaremos o evento UFC 160 Velasquez vs Silva 2. Vamos à primeira luta. A primeira luta da noite entre o cowboy Donald Cerrone, o sexto do ranking do UFC, contra o estreante KJ Nunes. O Donald Cerrone tem um cartel de 19-5. Ele vem de derrota para o Anthony Pettis, onde ele tomou um nocaute com um chute no corpo, certo? E ele tem um cartel no UFC de 6-2. Tem duas derrotas no UFC, sendo que a outra derrota foi por decisão para o Nate Diaz. O Cerrone, ele tem 13 finalizações no seu cartel, 2 vitórias por nocaute e 4 na decisão. Ele é muito bom em pé, tem uns chutes bem fortes, assim, é melhor no chute do que na mão, mas tem também a mão muito pesada, e ele é muito bom de chão, tanto que ele tem 13 finalizações no seu cartel, né? Enquanto que o KJ Nunes é um cara que vem de 2 derrotas e faz sua estreia no UFC. Mas ele tem 8 nocautes, dessas 11 vitórias, tem 8 nocautes e 3 na decisão. Ele tem mãos pesadas, e um detalhe é que ele já lutou 2 vezes com o Nick Diaz, que é um lutador muito duro, e a primeira ele ganhou por interrupção do médico, mas no primeiro round ele acertou vários golpes no corpo do Nick Diaz e chegou a dar knockdown, e por um corte no supercílio ele acabou ganhando. O médico não deixou voltar para o segundo round. Ele também nocauteou um cara muito duro, o experiente Yves Edwards. Das derrotas dele, ele tem uma por nocaute, uma por finalização e 4 na decisão. É um cara muito duro. Então vai depender muito de como o Cerrone vai entrar na luta, o cowboy. Porque se ele quiser levar para o chão a luta e conseguir, acredito que ele pode finalizar ou pelo menos dominar a luta no chão. Agora, se for em pé, é uma luta perigosa para o nosso cowboy aí, porque o KJ Nunes é um nocauteador nato. Ele tem uma mão muito pesada e pode ser que o Cerrone leve a pior. Principalmente porque o KJ ele é bom nas mãos. Ele é bom de mão, enquanto que o Cerrone é bom de chute. Aí esse jogo aí vai... Vamos ver quem vai levar melhor. Eu acredito que o Cerrone queira trocar, mas se ele quiser botar para baixo, eu acho a melhor estratégia para ele. Ele querendo trocar é 50% para cada, sendo que o KJ Nunes é perigosíssimo em cima. É isso aí. A segunda luta do card principal é entre o TJ Grant, que é o 5º do ranking, contra o Gray Maynard, que é o 3º do ranking dos leves, certo? Olha só, o TJ Grant, depois que ele desceu de categoria, ele vem de 4 vitórias seguidas sobre lutadores duros. Venceu o Shane Roller, o Carlo Prata brasileiro, Evan Durham, que é um casca grossíssima, venceu na decisão, e venceu o Matt Wyman por nocaute técnico, onde ele aplicou várias cotoveladas em pé. Foi uma luta muito dura, e ele pegou esses caras aí e conseguiu vencer. É um cara duríssimo. Eu acho ele mais habilidoso tanto em pé quanto no chão do que o Gray Maynard. Agora vamos falar sobre o Gray. O Gray, ele tem 12 vitórias e 1 derrota. A derrota que ele teve foi para o ex-campeão Frank Edgar. No 4º round ele foi nocauteado. Até então ele era invicto. Ele tem 9 vitórias por decisão, 2 por nocaute. Ele é um wrestler melhor do que o TJ Grant, certo? Então, eu acho que ele é um lutador também muito estratégico. Eu acho que ele vai escolher onde ele vai lutar. Se a luta estiver ruim em cima, ele bota para baixo e vai tentar fazer o jogo do ground and pound, mas sem se abrir muito para as finalizações. Porque o TJ, ele é muito habilidoso no chão. Olha só, o TJ tem 13 vitórias por finalização, entendeu? Aí fica perigoso pro Gray Man se ele se abrir muito no chão. Mas ele sabe fazer um jogo justinho, onde ele não se abre muito. Então ele vai jogar um pouco em pé, talvez.
depois e ficar derrubando nesse jogo assim, porque também numa luta franca eu acredito que o TJ possa vencer, que ele é mais habilidoso em pé. Mas lembrando também que o Gray Maynard tem uma mão muito pesada, então tudo pode acontecer nessa luta, certo? Promessa de lutão mesmo entre dois caras, ó, terceiro contra o quinto do ranking, dois caras, e provavelmente quem ganhar essa luta aí vai disputar o título. O Gray Maynard, lembrando que ele venceu o Frank Edgar, ele fez uma trilogia contra o Edgar, ganhou a primeira luta, aí na segunda luta deram um empate, mas eu acredito que ele tenha vencido aquela luta, certo? E na terceira luta entre eles ele foi nocauteado. E ele vem de vitória contra o Clay Guida, também é um lutador duríssimo, onde ele fez 5 rounds. Os dois têm muito gás. É isso, é uma luta assim muito difícil de prever o que vai acontecer, mas se o Gray Maynard entrar na estratégia, não querendo uma trocação franca e nem se abrindo muito no chão, acredito que ele possa levar na decisão. Mas tudo pode acontecer porque o TJ Grant pode nocautear ou pode finalizar também. Então vamos esperar aí o que vai acontecer nessa luta, hein? A terceira luta do card principal é entre o brasileiro Glover Teixeira e o neozelandês James Terruna. Olha só, o Glover ele tem um cartel de 20 vitórias e 2 derrotas, enquanto o James Terruna tem 16 vitórias, 5 derrotas. O Glover ele tem 10 vitórias por nocaute, enquanto que o James Terruna tem 10 vitórias por nocaute. Então em pé é uma luta perigosa que qualquer um pode nocautear. Acredito que o brasileiro seja mais habilidoso, tem um boxe mais alinhado, mas é uma luta perigosa. Enquanto que no chão, o brasileiro ele tem 5 finalizações, enquanto que o neozelandês ele já sofreu 4 derrotas por finalização. Então talvez seja o melhor caminho para o Glover vencer essa luta. O Glover ele é muito agressivo, ele entra já para definir, certo? Ele vem de 18 vitórias seguidas, o Glover Teixeira, enquanto que o James Terruna vem de 4 vitórias seguidas. A última derrota dele foi para o Alexander Gustafsson. E o Glover, a última derrota já tem muito tempo, foi em 2005, foi para o Ed Herman. Um detalhe, o neozelandês ele nunca foi nocauteado e ele já pegou caras com mãos muito pesadas, sabe? Ele pegou o Ryan Dimon na última luta e sofreu um castigozinho no primeiro round e conseguiu se recuperar. Então é um cara casca grossa. Talvez se o Glover chegar a abalar ele em cima e botar para baixo seja o melhor caminho. Acredito no favoritismo do brasileiro, um favoritismo até bem notório assim. Eu acredito que 65% a 70% na vitória do brasileiro. Mas é isso, eu tenho que tomar cuidado em pé porque o cara tem mãos pesadas, é nocauteador, mas acredito que vai dar tudo certo e o Glover deve pegar ou nocautear. A quarta luta do card principal é entre o brasileiro Júnior dos Santos, o Cigano, contra o neozelandês Mark Hunt. Olha só, o Júnior dos Santos ele tem um cartel de 15-2. O Mark Hunt, até pouco tempo, ele tinha um cartel negativo no MMA, mas agora ele está com um cartel de 9-7. O Mark Hunt ele tem 6 vitórias por nocaute e 3 na decisão, enquanto que o Júnior Cigano tem 11 vitórias por nocaute, uma por finalização, uma foi a desistência verbal contra o Mikko Procópio e 2 na decisão. Sendo que o Mark Hunt ele já foi finalizado dessas 6 vezes. Das 7 derrotas dele, uma por nocaute e 6 por finalização, certo? Então eu acho que chegou a hora do Júnior Cigano mostrar que é um lutador completo de MMA, botar para baixo e tentar pegar, porque esse é o melhor caminho. O Mark Hunt ele já foi campeão do K1, que é o maior evento de trocação do planeta, e o Mark Hunt tem mãos pesadas, chuta bem,
mas principalmente e na mão. Ele é perigosíssimo. Então, o melhor caminho para o nosso cigano é botar para baixo e tentar finalizar. Se bem que também eu acredito que ele possa nocautear em pé, porque o Mark Hunt já foi nocauteado pelo Melvin Manhoef e o Júnior Cigano tem 11 vitórias por nocaute, tem a mão pesada e acredito que ele seja mais rápido e também ele tem mais resistência física. Ele tem mais envergadura, é bem mais alto mesmo do que o Mark Hunt e é mais atleta, né? O Mark Hunt ele tem aquele corpo, é um pouco gordinho, igual a mim, né? E eu acho que na resistência o Cigano nos 3 rounds leva melhor, certo? Mas é uma luta em pé muito perigosa. Então o Cigano tem que ter cuidado na luta em pé, jogar bem na distância. Eu acho que a melhor estratégia é botar para baixo e mostrar que ele é faixa preta, né? Do Yuri Calton. Vamos mostrar dessa vez aí e pegar o Mark Hunt na finalização. Então é uma luta que, se for em pé, eu diria que o Cigano corre um certo risco, enquanto que se for para o chão, ele leva a total vantagem. Então é isso. Vamos falar agora da luta principal, Velasquez versus Pezão. Olha só, o Caim Velasquez, ele tem um cartel de 11-1, sendo que 9 vitórias foram por nocaute ou nocaute técnico e 2 na decisão. Enquanto que o Pezão tem um cartel de 18-4. O Velasquez, nessa luta, ele é total favorito, certo? Ele tem uma trocação boa, ele é um wrestler muito bom, ele tem um volume de jogo que é muito intenso, ele já começa dando um giro grande na luta. Para um peso pesado ele tem um gás fora do comum e ele bota muito bem para baixo. Já pegou caras grandes como Brock Lesnar, pegou Ben Rothwell e botou para baixo com facilidade até. Rapaz, o cara é incrível, o cara já nocauteou o Minotauro, então ele tem mãos muito pesadas, certo? E também já deu knockdown no nosso Júnior Cigano, que é especialista em boxe, né? Então é um cara muito preparado, ele vai pra dentro mesmo e é o total favorito para essa luta. Mas, como no MMA nada é certeza 100%, o nosso Pezão tem chance também. Por que tem chance? Olha só, na minha avaliação, o Velasquez ele nunca pegou assim um cara com um chão tão bom, que seja finalizador. E o Pezão, ele é faixa preta de jiu-jitsu. E ele é muito bom de chão, certo? E o Velasquez, ele já foi nocauteado pelo Júnior Cigano. E na luta contra o Sheik Congo, ele tomou 2 knockdowns assim no início da luta. Mas mesmo assim ele conseguiu grudar, botou para baixo e castigou o Congo durante os 3 rounds, entendeu? Então, o Pezão tem uma chance em pé, se ele acertar um bom golpe, certo? Que a mão é pesadíssima também. E no chão, também talvez tenha alguma chance. Mas é bom não cair por baixo, porque o que é difícil, porque o Velasquez é um wrestler muito bom. Provavelmente vai querer fazer esse jogo de trocar um pouquinho, grudar e jogar para baixo e ficar batendo. Ele tem, como eu falei, um ritmo muito intenso de luta. No gás, ele tem muito mais do que o Pezão. Ele é mais rápido também. Mas o Pezão, no jiu-jitsu, ele pode surpreender também. Então, tem 2 chances para o Pezão. Ele tem que começar logo ativo, certo? Ele tem que ir assim na trocação. Se puder ir por tudo ou nada na trocação logo no começo, acredito que ele pode se dar bem. Pode se dar mal, mas pode se dar bem, é uma chance. E no jiu-jitsu, tentar pegar. Mas assim, eu daria um favoritismo de também 70% para o Velasquez. Porque, por tudo isso que eu já falei. Vamos falar aqui o que o Pezão tem de bom. Ele é mais alto, certo? Tem uma envergadura maior. E tem um detalhe importante também. Ele mesmo falou, o nosso Pezão, que ele não gosta de ser favorito, ele gosta de ser a zebra e surpreender. E ele, contra 2 caras que eram muito favoritos, assim como o Velasquez,
essa é uma das esperanças também da gente, né? De nós brasileiros. Ele contra dois caras que eram muito favoritos, que eram o Fedor e o Overeem, ele conseguiu vencer os dois. E venceu por nocaute técnico e nocaute, né? Então, ele realmente tem uma chancezinha. Vamos torcer para que a mão entre ou que ele consiga pegar no jiu-jitsu. Mas como vou frisar mais uma vez, o americano é total favorito nessa luta. Um abraço, até a próxima.